Na guerra, você aprende a conhecer seu inimigo. Você estuda suas táticas, suas armas, suas fraquezas. Mas o que acontece quando o inimigo não é um homem? O que acontece quando o inimigo é a própria terra sob seus pés? 26 de janeiro de 1945, Ilha Ramree. Para o exército imperial japonês, a batalha estava perdida. A Marinha Real Britânica os havia cercado, e a derrota era inevitável. Mas para o coronel Kenichi Nagasawa e seus 1.000 soldados de elite, a rendição não era uma opção. Sua resposta à oferta de um tratamento honroso foi um desafio. Lutaremos até o último suspiro. Presos nas praias, sob o bombardeio implacável da artilharia naval, Nagasawa tomou uma decisão desesperada. Ele ordenou uma retirada, não para as colinas, mas para o coração sombrio da ilha. Um pântano de mangue que se estendia por 16 quilômetros. Uma massa impenetrável de lama, raízes e água parada. Do convés de seu navio, o comandante britânico observou a coluna de soldados desaparecer na vegetação. Ele abaixou seus binóculos, um leve traço de algo que não era nem pena nem triunfo em seu rosto. Ele se virou para seus oficiais e disse as palavras que selariam o destino de 1.000 homens. Deixe-os ir. Sua voz era calma. Nós não precisamos atirar neles. Ele fez uma pausa, olhando para a parede verde que havia engolido o inimigo. O pântano fará o trabalho por nós. No instante em que a coluna de soldados cruzou a linha invisível entre a praia e o pântano, a guerra mudou. O som da artilharia foi substituído por um silêncio denso e úmido. O ar, antes salgado e aberto, tornou-se pesado, carregado com o cheiro de milênios de decomposição. A guerra contra outros homens havia terminado. A guerra contra a própria natureza estava apenas começando. O primeiro inimigo foi a lama. Não era terra molhada. Era uma substância viva, faminta. Uma pasta preta e espessa que se agarrava às pernas, chegando até a cintura com uma força sugadora. Cada passo era um ato de vontade hercúlea, exigindo que os soldados usassem as mãos para arrancar os próprios pés de seu abraço. As botas, símbolos de sua disciplina, foram as primeiras baixas, engolidas sem cerimônia. Alguns homens, mais fracos ou menos sortudos, afundaram até o peito. E o terror em seus olhos não era o de um campo de batalha, mas o de um homem sendo enterrado vivo. O segundo inimigo atacou pelo ar. Nuvens de mosquitos, tão densas que pareciam uma névoa cinzenta e pulsante, desceram sobre eles. O zumbido era um tormento constante, e as picadas deixavam a pele em carne viva. Das árvores acima, uma chuva silenciosa de sanguessugas caía, fixando-se em qualquer pele exposta. Pescoços, rostos, até mesmo nas pálpebras, um horror tátil que levava os homens à beira da loucura. Ao pôr do sol, o regimento de elite estava irreconhecível. 1.000 guerreiros orgulhosos haviam sido reduzidos a figuras exaustas e cobertas de lama. O objetivo era percorrer 16 quilômetros. Eles mal haviam vencido 3. O coronel Nagasawa, com o rosto impassível, ordenou uma parada. Descansem aqui. Sua voz cortou o zumbido dos insetos, sobre as raízes das árvores. Os homens obedeceram, desabando onde podiam. Eles estavam cercados por água, escura, parada, mas ainda assim, água. A sede era uma brasa na garganta de cada um. Foi então que o coronel deu a ordem que ninguém entendeu. Uma ordem que desafiava a lógica e a necessidade básica de sobrevivência. Não toquem na água. Por quê? Que perigo poderia ser pior do que a desidratação que já os consumia? A pergunta pairou no ar úmido sem resposta. Mas para um homem morrendo de sede, a tentação da água fria é uma força poderosa e a desobediência, um risco que ele talvez esteja disposto a correr. O soldado Tanaka era jovem. Para ele, as ordens de um coronel exausto pareciam menos importantes do que o fogo que consumia sua garganta e a dor aguda das feridas em suas pernas. Ele viu a água escura não como um perigo, mas como um alívio. Sentado em um galho baixo, ele mergulhou os pés, e o frescor foi um bálsamo instantâneo. Ele fechou os olhos e, por um segundo, não estava mais naquele inferno verde. Estava em casa, sentindo o cheiro da comida de sua mãe,
um fantasma de conforto em meio ao desespero. Foi por isso que ele não viu a ondulação. Não foi um respingo, não foi um movimento brusco. A superfície da água ao redor de suas pernas simplesmente se avolumou, como se um músculo colossal se contraísse logo abaixo dele. Uma forma, mais escura que a própria lama, emergiu sem um som. O ataque foi de uma eficiência predatória aterrorizante. Em um piscar de olhos, Tanaka não estava mais lá. O único som foi um baque úmido e surdo, o barulho de massa e osso encontrando uma força imensa. O soldado ao lado dele se virou, confuso. Tanaka? Onde seu companheiro estava sentado, havia apenas o vazio e as ondulações se dissipando na água negra. Então, a 10 metros de distância, o inferno explodiu. A água irrompeu para cima e Tanaka reapareceu, mas não era mais um homem. Era uma presa. Ele gritava enquanto era sacudido de um lado para o outro, o corpo mole nos dentes de uma criatura saída de um pesadelo pré-histórico. Um crocodilo de 6 metros de comprimento, um dinossauro vivo, o segurava pela cintura. Ele iniciou o giro da morte, a manobra selvagem para despedaçar sua vítima. O grito de Tanaka foi cortado pela água, e tudo o que restou foram bolhas de sangue subindo à superfície. Esse tipo de medo, o medo de ser comido vivo, é algo que a nossa mente moderna mal consegue processar. Qual é o som do seu pior pesadelo? Me diga nos comentários o que você acredita ser o medo mais primitivo que um ser humano pode sentir. Histórias como esta nos lembram de um tempo em que não estávamos no topo da cadeia alimentar. Este canal existe para explorar essa escuridão. Se você tem coragem para olhar para o abismo, então você pertence a este lugar. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada. O primeiro sangue havia sido derramado, uma oferta à escuridão, e em resposta, das profundezas, o pântano finalmente começou a despertar. O pânico é uma arma de 2 gumes. Ele pode paralisar, mas também pode forçar uma ação desesperada. Atirem! Gritou um oficial, e o som de uma dúzia de fuzis quebrou o feitiço de horror. Por um momento, eles eram soldados novamente. Mas as balas, que poderiam derrubar um homem a centenas de metros, foram engolidas pela água escura, desaparecendo sem deixar rastro, assim como seu companheiro. A criatura se foi. O silêncio que retornou era mais pesado, mais profundo do que antes. De pé em uma raiz mais alta, o coronel Nagasawa observava a escuridão devorar os últimos vestígios de luz. Ele era o líder. Ele os havia guiado até ali. Cada decisão, cada passo era de sua responsabilidade. Ele olhou para os rostos de seus homens, iluminados brevemente pelo clarão dos tiros, e viu algo que nunca havia visto antes. Um medo que não era da morte em batalha, mas de ser desfeito, de ser consumido. À medida que o último brilho laranja desaparecia no horizonte, algo novo começou a aparecer. Primeiro, um único ponto de luz amarela na superfície da água. Depois outro e mais outro. Não eram vagalumes. Eram olhos. Centenas deles, surgindo do nada, flutuando como brasas frias na escuridão líquida. Eles se multiplicaram até que a superfície do pântano parecia um céu noturno invertido, cada estrela um predador faminto. O que é mais aterrorizante? O monstro que você pode ver ou as centenas de olhos que prometem monstros que você ainda não viu? Os soldados que haviam enfrentado tanques e lança-chamas estavam agora paralisados por uma verdade esmagadora. Eles não estavam mais em uma guerra travada por homens. Estavam presos em uma lei muito mais antiga. Toda a sua disciplina, toda a sua coragem eram inúteis. Como se luta contra um inimigo que não tem ideologia, nem bandeira, apenas fome. A percepção desceu sobre eles com o peso de uma lápide. Eles não haviam encontrado um refúgio. Eles não haviam escapado do inimigo. Eles haviam caminhado diretamente para o território de caça do verdadeiro inimigo. Os olhos na água pararam de apenas observar. Eles começaram a se mover. Lentamente, deliberadamente, convergindo para as árvores onde os homens se agarravam.
O período de observação havia terminado. A noite mal havia começado. A noite não chegou suavemente. Ela caiu como um martelo, trazendo uma escuridão total e sufocante. Agarrando-se às raízes escorregadias dos mangues, os soldados usaram seus próprios cintos para se amarrar aos troncos, uma medida desesperada para evitar cair na água escura caso o sono os vencesse. Mas eles operavam sob uma suposição falha, a de que o perigo só viria se eles caíssem. Eles não sabiam que estavam lidando com um dos poucos predadores do planeta que ativamente caça seres humanos. Anualmente, centenas de pessoas em todo o mundo são vítimas de crocodilos, um lembrete de que, em certos ambientes, não somos o topo da cadeia alimentar. Eles não esperaram. Usando a força explosiva de suas caudas, os crocodilos começaram a se lançar para fora da água. O primeiro grito não foi de batalha, mas de surpresa e dor aguda, vindo da retaguarda. Logo em seguida, outro, do flanco esquerdo. A noite se encheu de uma sinfonia aterrorizante, o som de água sendo agitada violentamente, gritos que eram cortados abruptamente e então um som úmido e esmagador. O ruído de ossos quebrando sob pressão extrema não é um estalo, é uma implosão. A força da mordida de um crocodilo de água salgada é a mais poderosa já registrada no reino animal, superando 3.700 libras por polegada quadrada. É força suficiente para pulverizar ossos como se fossem giz. Eles estão subindo! O grito de um soldado foi quase ininteligível pelo terror. Um oficial em um banco de lama baixo foi agarrado por uma criatura enorme. Ele disparou sua pistola descontroladamente, e os breves clarões iluminaram a barriga amarelada da besta enquanto ela o arrastava para o lodo. Foi a faísca que incendiou o pânico. A lendária disciplina do exército imperial, capaz de suportar o inferno do fogo e do aço, evaporou. Homens começaram a atirar cegamente na escuridão, lançando granadas. As explosões eram flashes de um inferno particular. Por uma fração de segundo, a noite era banida, revelando uma cena que desafiava a sanidade. A água não estava apenas cheia, estava viva, uma massa contorcida de escamas e dentes. Répteis de 5, 6 metros de comprimento lutavam entre si pelos pedaços dos mortos, ignorando as explosões. A quilômetros de distância, no mar calmo, um sinaleiro britânico no convés de um barco de patrulha podia ouvir. Não era o som de uma batalha. Era uma cacofonia de terror primal, os gritos de quase 1.000 homens misturados a um som baixo e constante, como se uma tigela gigante estivesse misturando carne. No meio do caos, enquanto apertavam os gatilhos de seus fuzis, uma verdade ainda mais terrível começava a se infiltrar em suas mentes aterrorizadas. Suas balas, as ferramentas que os definiam como soldados, não estavam fazendo absolutamente nada. Em meio ao caos, uma verdade fundamental da física se revelou da forma mais brutal possível. Balas não detêm dinossauros. A pele de um crocodilo de água salgada não é apenas couro. É uma armadura de escamas ósseas, aperfeiçoada ao longo de milhões de anos. As balas de pequeno calibre dos fuzis japoneses, devastadoras contra a carne humana, simplesmente ricocheteavam. O cabo Yamada, um atirador experiente, viu um predador massivo deslizar silenciosamente em direção ao seu amigo, o soldado Sato. Em qualquer outro campo de batalha, a confiança de Yamada em seu fuzil Arisaka seria absoluta. Ele encontrou uma posição firme, mirou com precisão na cabeça da criatura, o único alvo lógico. Ele disparou 3 vezes. Os projéteis não penetraram. Eles produziram um som metálico agudo, como pedras batendo em aço, e criaram faíscas inúteis na escuridão. O crocodilo nem sequer vacilou. Com uma velocidade chocante, ele abriu suas mandíbulas, uma caverna de dentes projetada para esmagar, e as fechou na perna de Sato. O som que se seguiu assombraria Yamada para sempre. O estalo seco do osso se partindo foi mais alto e mais nítido do que o som dos tiros. Sato não caiu. Ele foi arrancado de seu lugar no mundo, puxado para o abismo escuro em um único e violento movimento. Naquele instante, a mente de soldado de Yamada se estilhaçou. Ele olhou para a arma em suas mãos, o símbolo de seu poder e treinamento, e compreendeu o horror de sua situação.
Aqueles não eram inimigos. Eram tanques. Tanques vivos, blindados e famintos que sabiam nadar. Seu fuzil, pesado e inútil, caiu de suas mãos na lama. Ele não precisava mais dele. Em um último ato de desafio, ele puxou sua baioneta. Não era uma tática. Não havia esperança de vitória. Era um testamento. A recusa final de morrer como uma presa passiva. A impotência das armas foi a primeira lição daquela noite. A segunda, muito mais cruel, estava prestes a começar. Porque os monstros não eram apenas fortes. Eles eram inteligentes. E eles estavam começando a entender o jogo. Às 4 da manhã, o próprio pântano se tornou um aliado dos predadores. A maré começou a subir. A água escura, que já era o território deles, começou a invadir o pouco espaço seguro que restava aos homens. Os bancos de lama desapareceram e os soldados foram forçados a subir cada vez mais alto nas árvores escorregadias, cujos troncos estavam cobertos por uma camada traiçoeira de musgo e lodo. A exaustão, a desidratação e o terror incessante eram inimigos tão mortais quanto os crocodilos. Um soldado, lutando contra o sono por horas, vacilou por um único segundo. Seu aperto afrouxou. A queda foi curta, mas a consequência, eterna. No instante em que seu corpo atingiu a superfície, a água ferveu. Como torpedos guiados pelo som, 3 crocodilos convergiram para o ponto de impacto. A água se tornou uma espuma vermelha e violenta. Lá de cima, seus companheiros assistiram em um silêncio paralisado, presos em uma jaula de galho suspensa sobre um poço de monstros. E então o horror se aprofundou. Os crocodilos aprenderam. Percebendo que os homens estavam fora de alcance, eles mudaram de tática. Começaram a usar seus corpos massivos e seus focinhos duros como arietes, batendo nos troncos das árvores. O impacto abalava os galhos, tentando sacudir os homens como frutas maduras. Nesse ponto, a batalha já não era física. Era uma guerra pela sanidade. O capitão Ito, um oficial que havia liderado seus homens com honra em inúmeras batalhas, olhou para o que restava de seu pelotão. Dos 40 homens que estavam com ele no início da noite, apenas 12 permaneciam em seu grupo de árvores. Abaixo dele, na água escura, um crocodilo mastigava um capacete vazio, o som metálico e esmagador ecoando na noite. Era um som que Ito não podia mais suportar. Ele não podia mais ouvir os gritos de seus homens, jovens que o haviam seguido até o inferno, agora chorando e implorando por suas mães. Ele olhou para sua pistola Nambu. Havia uma bala restante. Por um momento, ele olhou para os monstros na água. Depois, olhou novamente para a arma em sua mão. Em um campo de batalha, um oficial luta até o fim. Mas aquilo não era um campo de batalha. Era uma cova. Ele fez a escolha do samurai. Vida longa ao imperador. O sussurro foi quase inaudível. Ele não apontou a arma para os crocodilos. Ele colocou o cano em sua própria boca. O tiro foi um som seco e solitário na noite de carnificina. Seu corpo caiu na água. O frenesi que se seguiu foi instantâneo. Para os 11 homens que assistiram, a morte de seu líder não foi um ato de covardia, mas a confirmação final de que não havia esperança. A morte por uma bala, rápida e limpa, era um luxo que eles não teriam. O amanhecer estava próximo, mas que tipo de salvação a luz do dia poderia trazer para um inferno como aquele? Quando o sol finalmente nasceu sobre a ilha Ramri, a luz não trouxe alívio, apenas revelação. A névoa se dissipou para expor um silêncio absoluto. Nos navios, os oficiais britânicos baixaram seus binóculos, incapazes de processar o que viam. A água do pântano não era mais marrom. Era vermelha. Um lodo espesso e carmesim que se movia lentamente com a maré. Os gritos e os tiros haviam cessado, mas o silêncio que ficou em seu lugar era infinitamente mais pesado. Nas margens, a cena era ainda mais surreal. Centenas de crocodilos de água salgada jaziam imóveis sob o sol da manhã. Seus corpos estavam inchados, letárgicos, enquanto digeriam o exército imperial japonês. Pareciam monumentos de uma era esquecida, estátuas pré-históricas cercadas pelos detritos da guerra moderna, capacetes, fuzis e mochilas rasgadas. A natureza não havia participado da batalha.
ela havia vencido. As patrulhas britânicas entraram no pântano esperando resistência, mas não encontraram ninguém para lutar. De 1.000 homens que entraram, apenas 20 foram encontrados vivos. Homens como Yukio, encontrado agarrado a um galho, com o corpo coberto de lama e sangue seco, e os olhos vazios fixos na água. Quando um marinheiro estendeu a mão para ajudá-lo, ele gritou, recuando do toque humano como se fosse a mandíbula de uma besta. No hospital, ele não conseguia sequer olhar para um copo de água. Para ele, a água não era mais a fonte da vida, era a face da morte. Os sobreviventes não falavam da guerra. Eles não descreviam táticas ou estratégias. Eles falavam de olhos amarelos na escuridão. Falavam do som de ossos se partindo. Um deles, com a voz embargada, disse a um tradutor: "A guerra é fácil. Os homens atiram e erram. O pântano não erra." Este evento entrou para a história como o massacre da Ilha Ramree, uma taxa de mortalidade de 98%. Não foi uma batalha, foi uma alimentação. Esta história nos confronta com uma verdade desconfortável sobre nosso lugar no mundo. O que você acha que é mais aterrorizante? A crueldade calculada do homem ou a indiferença brutal da natureza? Deixe sua opinião nos comentários. Este é um espaço seguro para explorar até as ideias mais sombrias. Se estas histórias que desenterramos do passado ressoam com você, curta o vídeo e se inscreva no canal para se juntar a nós em nossa busca pela verdade. Hoje, a Ilha Ramree é um lugar tranquilo. Os mangues cresceram novamente e os crocodilos, os guardiões silenciosos do pântano, ainda estão lá. Os locais dizem que, em certas noites, se você ouvir com atenção, ainda pode ouvir os ecos dos gritos no vento. Um lembrete eterno de que, não importa quão avançadas sejam nossas armas ou quão forte seja a nossa vontade, no final, nós ainda somos apenas carne.